Olá, queridos amigos. Depois de algum tempo sem gravar a série de Daniel, hoje vamos retomar a partir do capítulo 4. Como já disse em vídeos anteriores, podem ficar despreocupados que todas as séries vão ser concluídas. A série de Conjuf, outra pessoa vai estar apresentando, o irmão Aquiles Camar, e nós temos planos até de começar outras séries. Uma que eu acho relevante estudarmos é sobre princípio e preceito. Então, em breve também a gente vai estar começando algumas apresentações sobre este assunto. Então, vocês possam continuar acessando o nosso canal. Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 4. Vamos lá, todos abrir as suas Bíblias. Hoje o cenário é um pouco mais natural. No nosso estúdio anterior não foi possível mais continuar as gravações, então hoje nós vamos gravar ao ar livre e ainda tendo a companhia de muita gente especial. A família do nosso querido irmão Rafael, que é o nosso câmera, a irmã da nossa querida irmã Vivian, aquela vozinha que de vez em quando vocês ouvem, com seu esposo Júlio, uma querida família que parte é da Bahia, parte é do Rio de Janeiro, mas que agora pretendem se tornar mineiros, a família do irmão Sérgio Maravilha, Júnior, Sandy, a irmã Sandra, o nosso incomparável Daniel Silveira com sua família, o Helry e a sua esposa. Então hoje a casa está cheia. Além do nosso novo ajudador, Aquiles e sua esposa e com seus 6 filhos. Pode deixar, só para o povo já ficar falando, ele tem experiência, tão novinho. Ok, então vamos lá, Daniel capítulo 4. Nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel. No capítulo 1, Deus tinha um plano bem definido, que era demonstrar para a Babilônia que achava-se um reino indestrutível, que o seu sistema de educação era um sistema deficiente. No capítulo 1, a verdadeira adoração aparentemente permaneceu jogada por terra. E esse quadro foi revertido no capítulo 2 e no capítulo 3. No entanto, no capítulo 1 ficou nítido para Nabucodonosor que o sistema de educação de Babilônia era um sistema frágil, um sistema débil, um sistema fraco. De maneira que Daniel, chegando em Babilônia com 15 anos, segundo Cristo Triunfante, página 172, permanecendo até os 18 anos estudando, como está registrado em Testemunhos para a Igreja, volume 4, 570, dizendo que ele foi servir com 18 anos, permanecendo 3 anos sendo instruído. Mas o capítulo 1 diz que eles já deveriam, Sândila, ser jovens sábios e deveria ser ensinado unicamente o quê? A língua dos caldeus. No final dos 3 anos, Daniel e seus companheiros foram achados 10 vezes mais inteligentes. 1 Pedro 5, 6 se cumpriu na vida deles, que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e a seu tempo Deus o exaltará. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi humilhado de várias maneiras. Ainda sendo jovem, segundo a profecia de Isaías 39, os jovens que fossem levados para a Babilônia deveriam ser eunucos. Então Daniel, com 15 anos, foi castrado. Para um judeu, era muito frustrante não ter filho. E Daniel, somente com 15 anos de idade, já sabia que nunca mais, já sabia que não poderia ter família, porque ele foi castrado. Ele viu a sua cidade ser destruída, ele viu o templo que tanto amava, com seus utensílios, serem profanados, transportado como escravo para uma nação, forçado a submeter-se a uma alimentação imprópria, tudo isso tendo 15 anos de idade. E no capítulo 1, verso 8 diz: mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o pecado. Ele decidiu no coração. A experiência de José indo lá onde os irmãos dele prenderam para o Egito, está registrado no Patriarcas e Profetas 212 a 214, diz que José também decidiu ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. José tinha 17 anos nesse momento, segundo Gênesis 37, verso 2. E ele decidiu ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. E a irmã White fala ali uma frase linda, Betts. Ela diz assim que o que José alcançou em algumas horas, muitos levariam uma vida inteira para alcançar.
o que ele alcançou em algumas horas. Ela fala, em algumas horas de uma criança mimada, José se tornou um homem poderoso, corajoso, ponderado e senhor de si. Com 17 anos, ele alcançou isso em poucas horas. Esse é o poder da decisão. É o poder da decisão. E quando Daniel chegou em Babilônia, ele se deparou com toda aquela sorte de paganismo, de coisa errada. E ele pensou, só existe uma maneira de eu não me corromper nesse lugar. É se eu decidir-me firmemente ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. E qual foi um dos primeiros artifícios que Satanás pretendia utilizar para derrubar as avenidas da alma de Daniel? A alimentação. E Daniel pensou, eu preciso, neste período delicado, aderir a uma alimentação que vai fornecer um melhor sangue e, consequentemente, conceder-me uma melhor mente, uma mente mais clara. E ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E no final dos 3 anos, Nabucodonosor teve uma surpresa, que a educação judaica, baseada nas escrituras, se demonstrou 10 vezes superior à educação de Babilônia. Hoje, todo o sistema educacional que existe, que não é baseado na palavra de Deus, encaixa-se nesse sistema educacional de Babilônia. Então, o ensinamento dos pais, baseado nas escrituras, que tem o mesmo fundamento na educação judaica, demonstrar-se-á o quê? 10 vezes superior ao sistema educacional de Babilônia. Então, se um jovem quiser alcançar o que Daniel alcançou, nos seus primeiros anos de vida, ele precisa caminhar pela mesma senda que Daniel caminhou. E Daniel foi instruído aos pés dos seus pais. Eles que, pela graça de Deus, construíram aquele caráter forte naquele jovem. Então, em Daniel capítulo 1, Deus revelou grandiosas coisas em Babilônia. E uma delas é que existe uma dieta superior e a educação verdadeira demonstrou-se superior à educação de Babilônia. No capítulo 2, uma vez que o sistema de educação foi jogado por terra, e Deus trabalha de maneira progressiva, agora o que ele precisaria jogar por terra? Que não caiu por terra no capítulo 1. O falso sistema de adoração. Deus agora iria jogar por terra, Helry, a adoração de Babilônia, os ídolos de Babilônia. Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Neste sonho, ele revelava a história do mundo, desde 605 até a vinda de Cristo e depois até a descida da Nova Jerusalém. E Deus pretendia, com este sonho, ao retirar minúcias do sonho de Nabucodonosor, jogar por terra o sistema de adoração de Babilônia. Mostrar que o sistema de adoração que Nabucodonosor tinha aderido era tão frágil quanto o sistema educacional de Babilônia. Então todos os sábios de Babilônia, todos os astrólogos, pessoas entendidas, não puderam revelar nada do sonho. E Daniel, com quantos anos agora? 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. No capítulo 2:14, Aspenaz foi até Daniel e disse, Daniel, eu vim te buscar porque Nabucodonosor pediu que todos os sábios levados fossem mortos. E aí eu acho lindo as partes seguintes do verso que diz, e Daniel calmamente e prudentemente perguntou, Aspenaz, por que se apressa tanto esse decreto do rei? A pessoa chegou e falou que ele iria ser morto, espedaçado. E ele, com toda calma e confiança, falou, mas por que esse decreto se apressa tanto? Ele tinha só 18 anos de idade, mais jovem que o Júnior, um pouquinho mais velho que a Sândila. E demonstrou tanta confiança em Deus. O Senhor sabia que podia contar com Daniel naquele momento, pois Daniel não iria reivindicar para si a glória que ele deveria direcionar para Deus, assim como fez anos antes o seu antecessor, o seu antecedente Ezequias. Ezequias, em vez de reivindicar a glória de Deus, Ezequias, em vez de direcionar a glória para Deus, reivindicou para si quando apresentou toda a grandeza de Judá.
Mas Daniel não fez isso. Quando Deus, em sua misericórdia, revelou o sonho para Daniel, ele indicou um único e verdadeiro Deus que merece toda a glória. E uma vez que nenhum dos sábios de Babilônia puderam revelar o sonho, ficou patente que o sistema de adoração de Babilônia era também frágil, deficiente, caindo por terra. Agora vamos avançar uns anos mais. Quase 20 anos Daniel já estava em Babilônia e temos o capítulo 3, que foi quando Nabucodonosor perdeu aquela influência, aquela sensibilidade que ele alcançou no capítulo 2 e novamente quis apresentar Babilônia como um reino eterno, perpétuo, contrafazendo assim o sonho do capítulo 2 que dizia que Babilônia iria cair, porque a cabeça era de ouro e depois de ti se levantará outro reino. Ou seja, caiu Babilônia. Nabucodonosor queria evitar o caiu Babilônia. Ele falou, caiu Babilônia, não. A estátua que tinha a cabeça de ouro vai ter ouro até no pé, demonstrando o quê? Que Babilônia não iria cair. Que Babilônia seria um reino eterno. E Daniel, e os amigos de Daniel, agora Daniel não está no cenário, tiveram que fazer frente a essa situação. No capítulo 2, Deus começara a jogar por terra o sistema de adoração de Babilônia. No capítulo 3, ele destrói completamente o sistema de adoração de Babilônia. Quando ele ergueu aquela estátua, e aquela estátua do capítulo 3 é uma reinterpretação da estátua do capítulo 2, porém uma reinterpretação equivocada, porque ela era desigual nos seus metais. E Deus então frustrou novamente os planos de Nabucodonosor. Deus novamente mostrou para Nabucodonosor que Babilônia iria cair. Deus novamente mostrou para Nabucodonosor que é ele que estabelece e que remove reinos e reis. E Nabucodonosor novamente no capítulo 3 tem evidências, ainda que tenha sido na pessoa de 3 fiéis, mas ele teve evidência de que aquele Deus que tem uma dieta superior e uma educação superior, é o mesmo Deus que tem uma religião superior e é o mesmo Deus que pode libertar de superior maneira, como libertou os 3 jovens, não da fornalha, mas na fornalha. Deus prefere libertar do que dá. Ele poderia ter livrado Daniel de Babilônia, mas ele livrou Daniel em Babilônia. Ele poderia ter libertado os 3 hebreus da fornalha, mas ele seria mais grandemente reconhecido e engrandecido se ele libertasse na fornalha. Lá em Isaías que diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. Muitas vezes aquele texto ali é visto de uma maneira equivocada. A promessa ali não é que nós seremos livrados dessas coisas. Muita gente, quando usa esse texto, quando alguém está passando por um problema, né? Não, mas Deus vai te livrar, porque o texto diz isso, né? Passar pela água, estarei contigo, o fogo não vai arder. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que nós vamos cair na perseguição. Nós vamos sofrer os ataques. Mas que nós temos uma certeza de que quando nós passarmos pelas águas, Deus estará conosco. E quando nós formos jogados na fornalha, ou quando formos jogados no fogo, o fogo não arderá em nós. Então Deus não nos livra da fornalha, Lulu, mas Ele nos livra na fornalha. Mas e se Ele for mais glorificado, como na experiência de João Batista? João Batista não foi livrado da espada, da decapitação. Isso é porque Deus seria mais grandioso, ele seria mais grandemente reconhecido com a morte de João Batista. Mas ele foi mais glorificado ao livrar Daniel na cova dos leões do que das covas dos leões, do que da cova dos leões. Então Deus no capítulo 3 foi grandemente engrandecido ao demonstrar que o sistema de adoração de Babilônia era uma falácia. E aí passaram-se muitos anos agora, muitos anos. Nós já estamos agora praticamente no 50º ano em que Daniel estava em Babilônia.
já uma pessoa já mais velha, né? Se ele foi com 15, ele tinha quantos anos então no capítulo 4? 65 mais ou menos, né? E Nabucodonosor já um pouco mais idoso. E aí nós encontramos a experiência de Daniel, capítulo 4. Vamos lá. Vamos estudar os primeiros 3 versículos somente nessa oportunidade. Todos estão lá? Daniel 4, versículo 1. Diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas, paz vos seja multiplicada. Então, quando nós olhamos para esse versículo aqui, vamos perceber que mais parece as introduções das cartas de Paulo. Ou 1 Pedro capítulo 1, verso 1, ou 2 Pedro capítulo 1, verso 1 também. Praticamente repete as mesmas palavras que Nabucodonosor usou aqui, mostrando que, neste momento, o mesmo Espírito que falava por intermédio de Paulo, Pedro e os demais profetas, falou também por intermédio de Nabucodonosor. Aqui no capítulo 4, no verso 1, nós estamos falando da experiência de um homem convertido. Nabucodonosor escreveu esse livro após os 7 anos de loucura. Este capítulo foi escrito pelo próprio punho do rei. Em vários lugares ele escreve na primeira pessoa, estando eu no meu palácio, voltando a mim o meu entendimento. Então foi o próprio rei quem escreveu o capítulo 4 de Daniel, para dar testemunho daquilo que Deus tinha feito nele e por ele. Pode ser considerado como profeta? Eu estava aqui pensando justamente nisso. O Daniel perguntou se poderíamos considerar Nabucodonosor como um profeta. Eu consideraria ele como um profeta, porque quem recebeu a profecia do capítulo 2? Foi ele. Daniel fez simplesmente o quê no capítulo 2? Interpretou. Mas ele recebeu a profecia. Então Nabucodonosor, sem dúvida, também foi um profeta. E agora nós vemos que ele foi um profeta, que se tornou um profeta verdadeiro, porque no capítulo 3 ele foi um falso profeta. Reinterpretou à sua maneira a palavra de Deus. Mas aqui ele é um profeta verdadeiro. E Babilônia aqui tinha atingido o seu auge. Línguas que moram em toda a terra. E o verso 4 diz: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Aqui ele começa a narrativa de momentos anteriores à sua loucura. Ele teve novamente um sonho, como vocês sabem. Novamente Daniel foi conduzido à sua presença. Daniel revelou o sonho. E durante 1 ano, o juízo de Deus foi retardado. Mas ele novamente perdeu a influência do Espírito Santo. E no final desse 1 ano, veio o juízo dos 7 anos de loucura. Então o capítulo 4 retrata a loucura e a conversão de Nabucodonosor. E é neste capítulo também que Nabucodonosor some de cena. Mas o que é interessante é que quando olhamos o capítulo 4, verso 1, nós vamos ver um contraste entre o Nabucodonosor do capítulo 3. O capítulo 4, verso 2 diz: Pareceu-me bem fazer conhecido a vocês o que Deus tem feito por mim. Já no capítulo 3, verso 29 diz: Por mim, Nabucodonosor, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que não obedecer ao Deus de Daniel será na mesma hora destruído. Agora olha Nabucodonosor 30 anos mais tarde, uma Bíblia. Depois da loucura, depois de ter comido capim. E depois diz que a dieta vegetariana não é boa, né? Ele comeu capim. Olha só como que ele já entra agora, 30 anos mais tarde. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, que a paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecido a vocês os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Verso 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Quero fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta, respondida corretamente, vai ser um tanto paradoxal. Quais são as maravilhas que ele vai se referir aqui nesse capítulo 4?
Humilhação. A loucura. É ele ter passado 7 anos como um animal, vivendo com os animais. E ele disse que isso é o quê? Uma maravilha. Quantos aqui gostariam de ter uma experiência dessa? De humilhação, vergonha, ficar acorrentado como um animal? Mas o homem que verdadeiramente entende que Deus usa muitas vezes a humilhação com o objetivo de trazer a humildade, vai achar que aquela humilhação é o quê? É uma maravilha. É uma maravilha. Porque por causa daquela humilhação, Nabucodonosor alcançou a salvação. Deus não poupa esforços para nos salvar. E é interessante, às vezes eu fico imaginando a atitude salvífica de Deus, que ele pensa, eu vou fazer de tudo para salvar essa pessoa. E ele permite coisas terríveis. Ele permite coisas terríveis. Eu me lembrei agora da experiência do nosso querido amigo Diego Zapata, Vivian. Alguns aqui conhecem ele. Ele era um homem, um grande pregador, mas ele dizia que era cheio de orgulho. E ele sofreu um acidente, e nesse acidente ele ficou deficiente. Ele ficou paraplégico. E ele falou que ali Deus começou o processo de salvação dele. E que hoje ele agradece por aquele acidente. Porque ele sabia que se não fosse aquele acidente, ele não teria alcançado o que ele tem alcançado. Já tem muitos anos, hoje ele já tem mais de 50 anos e continua na cadeira de rodas. E espero que ele esteja pronto para ser trasladado vivo e vai recuperar as suas penas ou na primeira ressurreição. Mas o fato é que hoje ele considera uma maravilha aquilo ter acontecido na vida dele. Então, muitas vezes, Deus, numa atitude desesperada de salvar, ele permite o pior acontecer conosco. Mas o objetivo dele é um só: que esta aflição redunde em salvação. Agora, triste é quando passamos por situações difíceis e não aprendemos nada, aí é complicado. Mas Nabucodonosor aprendeu. Seguindo o verso 3 diz, o seu reino, o reino de Deus, declara Nabucodonosor, é um reino sempiterno, ou seja, um reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Depois dos 7 anos de loucura, Aquiles, enfim Nabucodonosor entendeu que é Deus que estabelece os reinos, que é Deus que remove os reinos, que é Ele que estabelece reis, e é Ele também que remove os reis. Ele entendeu isso. Mas para entender, ele precisou de pastar com os animais 7 anos. 7 anos. E eu gostaria que nós meditássemos agora nesses 3 versículos que foram lidos, em pelo menos 2 aspectos específicos. Se houver tempo, nós vamos avançar uns versículos mais. Se não, eu gostaria que nos detivéssemos um pouquinho para abordar esses 3 versículos, tendo 2 pontos como um transfundo. Olhem primeiro um versículo aqui comigo em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Todos estão lá? Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E o Senhor diz a Zorobabel, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Os 2 pontos que eu gostaria de salientar, ressaltar aqui com vocês, é o seguinte: o primeiro, nem por força, nem por violência, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. E o segundo é, nenhum homem deve ser consciência do outro. Esses 2 pontos ficam em evidência na experiência de Nabucodonosor. Não na relação de Daniel para com Nabucodonosor, mas na relação de Deus para com Nabucodonosor. Qualquer um de nós, se estivéssemos naqueles dias e soubéssemos que Nabucodonosor tinha presenciado a superioridade de Deus no capítulo 1, não aceitou.
a forma milagrosa que Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Porque no capítulo 2, se vocês olharem, Daniel não só interpretou o sonho, mas falou até que ele estava pensando antes de dormir. O rei só queria saber do sonho. Mas ele falou, olha, não tem ontem quando você foi deitar? Tem. Você não começou a pensar isso? Comecei. Então, Daniel foi além para demonstrar que o Deus de Israel não só poderia interpretar o sonho, mas que ele conhece todas as coisas. De maneira que até aquilo que Nabucodonosor estava pensando quando estava acordado, Daniel revelou. No capítulo 3, ele viu o próprio Cristo. Ele viu o próprio Cristo dentro da fornalha. Porque ele disse, o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Ele viu aqueles hebreus serem livrados da fornalha ardente de uma maneira sobre-humana. O fogo estava a fornalha estava tão quente que aconteceu o quê com os soldados que lançaram os hebreus na fornalha? Eles foram exterminados. As cordas foram totalmente queimadas. E com os jovens nada aconteceu. E Nabucodonosor viu tudo isso. Aceitou? Não. Ficou com aquilo na mente. Muitos anos depois, agora uns 30 anos depois, desde a fornalha, novamente Daniel revela outro sonho. Falou, olha, o sonho é assim. Aceitou? Também não, porque ele caiu no período de loucura. Então, a palavra de Deus para a palavra de Deus para Daniel naquele momento ali também era: Daniel, nem por força, nem por violência. Porque o seu tempo, o tempo do homem, não é o tempo de Deus. Eu acredito que qualquer um de nós iríamos dizer: Nabucodonosor já pecou contra o Espírito Santo, porque ele viu o próprio Cristo e ainda continua nessa atitude, insubmissa, rebelde, pagão. Mas o tempo do homem não é o tempo de Deus. Eu gostaria que nós meditássemos nesse ponto. E isso deve ser perpetrado na nossa mente. Por quê? Porque é muito comum, muitas vezes, prescrevermos o destino dos outros, demonstrando que temos pouco autoconhecimento de nós mesmos e mais conhecimento do outro, ao passo que deveríamos ter mais autoconhecimento e menos conhecimento do outro. Então passamos a prescrever situações. Aquela pessoa já ouviu tantos sermões, já ouviu Daniel Spencer, já ouviu Walter Veite, já ouviu não sei quem, já ouviu Daniel Silveira, já ouviu o Silverino, agora vai ouvir o Aquiles, e enfim. E não aceitou. Isso aí, e cabode. Mas essa não deve ser a nossa missão. Essa não deve ser a nossa missão. Porque humanamente falando, todas as circunstâncias indicavam que Nabucodonosor seria um homem perdido, que ele não alcançaria a salvação. Mas o que aconteceu lá no final da sua vida? Porque logo depois do capítulo 4, que ele voltou à sanidade, logo depois ele morreu. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. Ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. Então, Deus não concedeu autoridade ao homem para prescrever o destino do outro. Se um homem tivesse um profundo conhecimento de Deus, fosse profeta, tivesse escrito muitos livros na Bíblia, tivesse talvez sido um dos homens que mais teve profundidade do conhecimento de Deus e se apostatasse, o que diríamos desse personagem? Não só se apostatasse, mas ele começasse a sacrificar crianças, se tornasse até homossexual. O que diríamos de tal personagem? Que ele estaria perdido. Mas nós temos um exemplo na Bíblia assim? Salomão. Salomão foi um dos homens, embora a maioria talvez não sabe, Salomão foi um homem que mais teve conhecimento do caráter de Deus. Profundo conhecimento ele teve, ele era sábio. E chegou a cair em pecados tão terríveis.
A palavra diz que ele se tornou um homem até efeminado, sacrificou crianças, teve 1000 mulheres. Mas o que aconteceu lá no final da vida de Salomão? Para contrariar o senso comum, se voltou verdadeiramente a Deus. Nem por força, nem por violência, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Meditemos um pouquinho no segundo ponto. Ninguém deve ser consciência para o outro. Olhem em Romanos 14 comigo, eu quero ler esse versículo aqui. 14, verso 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? A Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus. Nós não podemos ser consciência de outros. Durante a Idade Média, o papado tentou ser consciência de outros. E Deus levantou homens para poder ir de encontro com essa ideia. Em 1529, quando aqueles príncipes alemães, na Dieta de Spira, colocaram sua cabeça a prêmio, o que estava em jogo ali era a nossa liberdade religiosa. Até hoje, não só naqueles dias. Isso é o que está relatado em Atos dos Apóstolos, na página 68. Em Atos dos Apóstolos, na página 68. Ali diz assim, que era a nota fundamental dos reformadores. Em questões de consciência, a maioria não influi. E na página 69 ainda diz do mesmo livro, mais vale uma sim, diz o Senhor, do que uma sim, diz a igreja ou o Estado. Então, mesmo a igreja, se as suas ordens entram em conflito com nossa consciência, mais vale uma sim, diz o Senhor, do que uma sim, diz a igreja. Não foi o que Pedro disse para o Sinédrio na época? Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No capítulo 4, 19, também foram ditas as mesmas palavras. Julgai entre vós mesmos se é lícito antes obedecer a Deus ou a vocês. Mas mais importa obedecer a quem? A Deus. Então, um não deve ser consciência para o outro. Eu gostaria de ler uma declaração que está no Desejado, eu vou ler na íntegra, que diz o seguinte, na página 550. Em questões de consciência, toda a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. É Deus que dá a todas as almas liberdade de pensar e seguir as suas próprias convicções, pois cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém tem o direito de imergir a sua individualidade em outro. Em tudo quanto aquilo que envolve princípio, cada um precisa estar inteiramente seguro em si mesmo. Em tudo aquilo que envolve princípio. Então, Deus quer sim que de alguma maneira admoestemos os nossos irmãos, mas nós não podemos prescrever princípios para eles, porque Deus é quem vai fazer isso. Em 1888, em 21 de maio, o senador Bly apresentou algo interessante no 50º Congresso Americano. Ele apresentou uma lei que obrigava a observância do domingo. E uma das alegações dele foi, visto que a maioria no nosso país observa o domingo, devemos então estabelecê-lo como lei. E aí o que aconteceu? No final daquele mesmo ano, pelo fato de ter existido rejeição da mensagem da justiça pela fé, que foi trazida de maneira avassaladora pelos pastores Jones e Wagner, Deus conduziu Jones até o Congresso americano e ele, de maneira extraordinária, conseguiu fazê-los raciocinar e engavetaram aquele decreto. Isso em dezembro de 1888. Então Deus não fica satisfeito quando existem pessoas que querem dirigir a consciência dos outros. Por isso que não pode existir liberdade ilimitada. Se existisse liberdade ilimitada, se cada um pudesse exercer a sua liberdade de maneira ilimitada, o que iria acontecer com os fracos? O forte exerce a sua liberdade ilimitada. O que acontece com o fraco?
ele vai ser sufocado. O mesmo acontece. Uma pessoa que tem uma consciência mais esclarecida do que a outra, mais amadurecida, se ela tenta colocar todo aquele esclarecimento e amadurecimento na cabeça do outro, o que ele vai fazer com aquele outro? Vai anulá-lo. Vai anulá-lo, porque cada um tem um tempo e uma resposta. Cada um vai ter um desenvolvimento proporcional a uma série de fatores. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui estudar no IEST, aí o Diego Silva apresentando lá uma classe, por exemplo, de conversão e justiça pela fé. Ele falava uma coisa, todo mundo entendia. Eu demorava 1 hora para entender aquilo. Coisa simples. E às vezes eu ia para o quarto e pensava, meu pai, o povo entende isso tão fácil, eu não entendo esse negócio. E aí eu ia para o quarto do Cleito, coitado, ele tinha que ter paciência comigo. Eu ficava perguntando, ele me reexplicava tudo de novo. Então o meu processo de aprendizado era muito lento, ao passo que tem pessoas que, pegam no vento. Você mal começou a falar, a pessoa já até sabe onde você quer chegar no raciocínio. Então todos esses detalhes precisam ser levados em consideração quando nós vamos falar algo para alguém. De maneira que não podemos correr o risco de abafar a consciência daquela pessoa. Porque Deus não se agrada disso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Da mesma maneira que o tempo de aprendizado e compreensão de uma pessoa não é o mesmo que o nosso. Tem pessoas que demoram uma vida inteira para poder tomar uma decisão, tem pessoas que demoram a vida inteira para poder, talvez, começar a aplicar coisas que Deus já deixou claro que devem ser aplicadas. Por quê? Porque elas são mais lentas no entendimento. Pode ter rebeldia do coração? Pode. Mas Jesus disse o quê quando Satanás pleiteou pelo corpo de Moisés? Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Algumas plantas crescem devagar, já a mamona, o sol está crescendo de novo. O Daniel deu um bom exemplo aqui. Algumas plantas crescem devagar, mas a mamona, que tem um pé de mamona aqui, isso cresce muito rápido. Tem um desenvolvimento rápido. Da mesma maneira, somos nós. Então nós representamos a mamona. Algumas mamonas mais bonitas, outras menos, mas representamos a mamona. A bananeira também. Então que Deus possa nos ajudar sempre a termos isso em mente, que da mesma maneira que Nabucodonosor demorou 50 anos para se encontrar com Deus, e para isso ainda precisou comer capim durante 7 anos, talvez muitos de nós, ou muitos dos nossos irmãos, precisam de um tempo maior, precisam mais da nossa paciência. E afinal, se Deus tem e continuará tendo tanta paciência conosco, por que nós não podemos ter paciência com aqueles que estão em passos mais lentos? Olha, por exemplo, Paulo, perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, era um homem sinceramente enganado, um fariseu, e quem se tornou? Apóstolo dos gentios, um homem amável, um homem doce. João também, um homem de espírito violento, quando foi chamado ao ministério, e no final dos 3 anos com Jesus se tornou um homem doce, ao passo que Judas continuou do mesmo jeito. Judas, como diz Leandro Quadros, uma frase que eu acho que ele foi bem feliz, ele disse assim: Judas teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor amigo, mas não se converteu. Então o problema não está na liderança. E de fato, Judas realmente teve todos esses benefícios e não aceitou. Mas Pedro, por exemplo, que era duro também, depois da morte, ressurreição e início do ministério apostólico, agora ele se tornou um verdadeiro pastor. O nosso papel é jogar o pão na água. O nosso papel é jogar a semente na terra. E a germinação e o desenvolvimento quem vai dar? É Deus, através do Espírito Santo. Que essa possa ser sempre a nossa atitude diante de toda situação que nós acharmos que talvez pessoas estão muito lentas, etc. Possamos entender que é Deus que dá o crescimento e não nós. O nosso objetivo é simplesmente ser o carteiro de Deus. É o Mauro Carnassale que fala isso, né? Que ele é só o carteiro de Deus. Então que o nosso objetivo seja só ser o carteiro de Deus. Entrega a correspondência. Mas deixa com a alma ela ler e chegar às suas conclusões. Amém?